entre esquerda e direita agora, que é essa posição em relação a esses considerados presos políticos, certo? Eu não estou nem dizendo qual que é a minha opinião sobre o assunto. Mas, e aí, como é que fica? Se a democracia é ilegítima, essa galera é preso político ou não é? Tá entendendo? Porque uma tentativa de golpe dessas pessoas é um golpe mesmo? Ou é simplesmente um movimento natural dentro de um Estado ilegítimo? Eu acho o seguinte, o movimento que buscava entregar poderes amplos e quase restritos ao Bolsonaro, como aquele que a gente viu, para mim ele é um movimento golpista. Para mim aquele é um movimento golpista. E para mim uma intervenção militar com o Bolsonaro no poder era um movimento golpista, sim. E eu acho que pessoas têm que ser punidas por esse tipo de crime, sim, aquelas pessoas que iriam cometer esse tipo de crime. Eu não concordo com as penas, eu não concordo com a lógica do inquérito, eu não concordo com nenhum dos formalismos. Tanto que o próprio Kim, ele votou agora pela dosimetria. E a gente havia falando, olha, tem que haver punição. Porque ninguém vai, invade, propõe o que propõe, invade, quebra tudo. E, não, preso político, senão eu vou comprar a mesma lógica do João Willis, que pra tudo ele é preso político. Se exilou, não tinha nada contra ele se foi se exilar na Espanha. Ou quando a esquerda promovia quebra-pau, e a própria direita falaria. Porque sempre a gente pode usar o exemplo contrário. E se houvesse uma mesma manifestação com o mesmo caráter, ou seja, sei lá, a esquerda, o MST ficava na frente da embaixada da Venezuela, ou ia para frente de uns quartéis de militares melancia, ficava pedindo para ver uma intervenção militar com o Lula no poder. Se isso acontecer no ano que vem, e o MST fizer isso, depois ir lá tentar depredar e invadir os três poderes, pedindo uma intervenção militar com o Lula no poder. A gente falaria, esses caras têm que ser presos, é uma tentativa de golpe de Estado, a esquerda tá fazendo aquilo que a gente espera deles. Então, assim, é isso da minha parte, você pode falar, então, Renan, você tá incorrendo numa espécie de uma inocência em querer exigir uma objetividade por parte do Estado para que cumpra isso com ambos os lados. Mas eu acho que se você precisa ter alguma objetividade, senão a gente vai basicamente para uma guerra faccional pura e simples. Então eu acho que tem que ter essa objetividade. E tem que ter, essas pessoas têm que ter algum tipo de punição, sim. Não as punições que foram dadas por elas, não no inquérito que teve, não sem direito de defesa como houve com elas. E aí o paradoxo do que está acontecendo com o Alexandre de Moraes, que acho que é a coisa mais louca, eu gostaria de que o inquérito de Alexandre de Moraes funcionasse nestes moldes, justamente com o crime organizado. Na verdade, eu queria ver o direito penal do inimigo, que é o que o Alexandre de Moraes está fazendo, uma leitura meio schmittiana, meio Carl Schmitt que ele está fazendo do direito, que ele usou contra os bolsonaristas. A lógica do amigo e inimigo, né? Sim. E o poder, assim, no momento de crise, a autoridade vai emanar de algum lugar. Isso vinha do Carl Schmitt. Tá emanando da onde? Do STF, né? O Carl Schmitt falava que ia emanar do Poder Executivo na República de Weimar. O Alexandre de Moraes está emanando do Judiciário. E aí tá emanando e ele elegeu um inimigo que é o bolsonarismo, ele tá aniquilando o inimigo. Ele tinha que estar usando isso aí para aniquilar o Comando Vermelho, o PCC. Mas é curioso, porque esses caras não são favoráveis ao direito penal do inimigo. Mas eles usaram, porque é efetivo, ele funciona o direito penal do inimigo. E essas pessoas foram colocadas como inimigo. Eu não acho que essas pessoas são o inimigo. Agora, eu acho que essas pessoas cometeram crime. E acho que elas têm que ter algum tipo de punição. A gente não tergiversa sobre isso. A questão toda, o Rasta, que agora você me respondeu o que é que você acha de fato, tá entendendo? É porque você antes tinha comentado sobre o processo democrático e a sua visão sobre democracia. Agora você está de fato falando a sua visão sobre os presos. Eu não acho que por exemplo, eu não tenho nenhum motivo para defender eu esqueci o rapaz Felipe. Eu sei o que ele fez com a minha família. Eu não tenho nenhum motivo para defender ele. Eu tenho ódio sincero dele. Sincero dele. Dito isso, óbvio que a punição contra ele é absolutamente desproporcional. Óbvio que ele não teve direito de defesa. Óbvio que o processo contra ele é eivado de nulidades. Isso qualquer um sabe. E óbvio que foi mal aplicado o direito penal do inimigo, não só contra ele, mas contra muitas pessoas. Teve um motorista de Uber que estava simplesmente indo buscar a gente que estava na manifestação que terminou preso. O processo todo é uma bizarrice. Audiências coletivas. Você fazer uma audiência coletiva com assistentes do STF. O processo praticamente todo é nulo ali. E quando me perguntaram, inclusive na Jovem Pan, sobre o Bolsonaro, sobre a prisão do Bolsonaro, no mérito, se eu for falar, o Bolsonaro tentou tudo aquilo, o Bolsonaro tentou. Quando você lê tudo, você vê as conversas. Só que a forma é horrível, cara. A forma é uma merda. E aí eu falei assim, mas você tá incorrendo no formalismo? Cara, vou incorrer no formalismo, porque no fundo, republicanismo e democracia também é sobre forma e ritual. E essas coisas contam, se você quiser ter um mínimo de objetividade. Não houve um mínimo de objetividade ali. Não houve. Só que aqui, nós estamos falando, nós estamos falando num país que ele tá numa guerra faccional e numa democracia que é um mero ritual.
que a gente fica apertando um botão numa caixa, é pisar em ovos. Tudo que a gente tá fazendo é pisar em ovos. Eu tô tentando ser muito honesto sobre isso de pisar em ovos para vocês, porque Sim, eu sim, poderia claro. só botar uma resposta padrão. Tipo, eu sou agora um dirigente partidário, né? Só que eu não vou dar uma resposta padrão. Vou jogar o jogo difícil, que é tentar ser o mais honesto possível sobre isso. É óbvio que a democracia no Brasil é uma fingição. É óbvio que isso aqui é tudo uma fingição. É óbvio que alguns players têm que decidir as coisas. É óbvio que existe compra de voto pra caramba. E é óbvio que é isso mesmo. E é óbvio que, por exemplo, tá tudo dominado e tá tudo aparelhado. Mas, assim, eu não posso falar, assim, de coração aberto o que eu acho de tudo. Eu não Não, posso é bom. falar. E nós não estamos. Inclusive, diria que você nem pode reclamar, né? A democracia brasileira está tão boa que não possa reclamar. Eu tô feliz, eu não posso reclamar. Pergunta para Renan Santos: o que é que você acha do Alexandre de Moraes? Não posso reclamar de um ministro desse. Um grande ministro. Não posso reclamar de um ministro. E aí, a pergunta que a gente chegou a uma solução aqui, eu e o embaixador, a gente estava pensando aqui, né? Já que você estava pensando, tipo, você tem que fazer um negócio gradual dentro do Estado e pautando não sei o que lá. E se vocês começarem agora a versão 2.0 do Teatro das Tesouras, tá ligado? Pega um pedaço aí de direita bolsonarista, tá ligado? Combina com eles e fica, a gente vai ser a esquerda de vocês vão ser a direita e a gente vai ficar nesse bate e volta. A gente se ataca aqui e tal, mas depois a gente faz um churrasco e... Eu acho que haverá esse momento. Eu acho, Rasta, haverá esse momento. A gente só não tinha tamanho para fazer isso. Essa é a real. Acho que isso vai começar a acontecer. E eu acho que já existe alguns diálogos regionais nossos com lideranças do bolsonarismo. Existem pessoas boas no bolsonarismo. Agora, existe um fenômeno no bolsonarismo, que aí é um problema dele, que é um problema, assim, o bolsonarismo é um animal, ele parece umas células cancerígenas em muitos casos, porque, assim, como estímulo para você ser um deputado do bolsonarismo é muito simples, você tem muito like, muito voto, você puxa o saco certo, você grava os mesmos conteúdos, você se comporta tipo, olha lá, a hipocrisia da esquerda, olha lá, tá tudo ali, ó. Esse aí eu vejo direto. Aí, cara, meio que você, assim, esses caras não dá muito jogo, porque esse cara não tem nem como cumprir palavra, porque como a moeda dele é o like e o view vira voto e o like vira dinheiro, ele vai te bater amanhã se for necessário, ele vai te bater depois de amanhã. O comportamento dele é conduzido por fluxos, vamos dizer, algorítmicos ali. E, cara, tá faltando um cara mais político, mais pé no chão, tal. O problema é que hoje, na política, se você não tiver estrutura sólida, você não consegue ser esse cara sólido. Foi o que a gente percebeu pra gente. Tipo assim, eu dependia, sei lá, de um Bétega. Eu vou levar hoje um Bétega, que é um vereador que a gente tinha em Curitiba, que é, olha lá, a esquerda tá muito perigosa. Parece um idiota, cara. Só que agora o partido, o poder fica sólido, cara. Mudou de figura. Ter o partido permite que eu seja estável e longevo. Antes eu tinha que ser muito rápido e muito cheio de truques e tal pra sobreviver. Truques, não truques de malandragem, mas assim, você tem que aprender muito técnica de rede social. Com o partido não, calma aí. Vamos estruturar um projeto? Vamos. Tô no jogo, tá no jogo. Vamos. Pô, isso muda muito de figura. O partido vai permitir que a gente possa fazer esse tipo de coisa. Possa procurar pessoas interessantes, construir algumas alianças boas. Mas eu falo pra você, a gente é pequeno ainda. Só que a gente é pequeno e organizado. Então, eu olho pro bolsonarismo em todos os estados, como eu tô olhando, eu vejo caras grandes desorganizados. E talvez pinte pessoas boas em alguns lugares. No Rio Grande do Sul, para dar nomes, para não parecer também o Zuco é muito bom. O Zuco que tá concorrendo ao governador lá. É um cara bom, um cara de palavra, um cara... ele tem previsibilidade. Você tem começo, meio e fim com ele nas conversas. Agora, em outros lugares, não. Em outros lugares é caos. Caos completo. Entendi. Bom, essa pergunta deu bastante pano para manga, né? Nós temos um live pix aí, embaixador, é isso? 4 live pix. Vamos atender os nossos live pix aqui da nossa galera. Novamente agradeço a tua disponibilidade para falar e a sinceridade, né? Picolas Age mandou R$35 e disse: Renan, se você topa participar de uma live com o Miorim, eu voto em você no primeiro turno. Se o Daciolo for escolhido para vice, tem meu voto no segundo turno. Eu vou conversar com o Daciolo um dia desses. O Miorinho fica xingando a gente muito, assim, eu não fico dando papo por quem cria teoria conspiratória a nosso respeito.
Cara, se você discorda de mim, mas me trata com direito, eu vou te tratar direito. Essa é a minha regra. O Miorin queria participar aqui hoje. Ele mandou algumas perguntas. Eu vou honrar o Miorin e vou fazer uma pergunta dele no final aqui. Sim. Mas temos aqui bota aí mais outro Live Pix. Mais um Live Pix. Peraí, deixa eu botar aqui. Boa noite, Rasta. Nanã. Eita, que é isso, cara? Intimidade, hein? Intimidade. Ele te chamou de Nanã. E Jopa. Tive que abandonar o debate do Arthur com aquele NPC e vir aqui, pois o meu QI estava derretendo. Teremos artigo de algum dos senhores na Valete, só para constar, Limão Rosa não engraxa o sapato da cadeira de Milton Friedman. Uma pena que os canários não gravam mais. Que Deus lhes abençoe. Que live é essa com o NPC? Com quem? O Arthur então, a gente tá... Não, acho que tá rolando agora ainda. Tá rolando um debate do Arthur contra um desses tipos de bolsa. O cara se identifica como... Ele é o Nicolas Gaúcho. Imagina, assim, quem é você? Eu sou o Nicolas Gaúcho. Então o cara é o Nicolas Gaúcho, o cara ficava xingando a gente, me xingou muito já. E aí o Arthur foi debater com ele. E aí tá complicado, o cara é um NPC mesmo. Então tá difícil agora. Mas já começaram a falar inglês? Não rolou essa. Eles estão oferecendo jujuba um pro outro. Rolou agora uma troca de jujubas ali. Essa foi incrível, cara. Eu acho que foi um dos melhores momentos porque assim, eu não gosto da internet brasileira. Eu não gosto muito esses debates, nunca chegam a lugar algum. Eu sinto sempre que é sempre aquele nada, cara. Posso falar? Desculpa, Rasta, posso te interromper? Você tirou uma resposta muito difícil minha agora há pouco. E a gente não precisa ficar debatendo, sabe? O debate é muito mais um desfile de armas retóricas para atingir seu inimigo. É uma diversão legal. Agora, tipo assim, você tirou uma resposta muito difícil aqui de tirar. E tirou na boa, entendeu? Sim. Não, eu quero... Quando as pessoas vêm aqui, certo? Eu quero saber o que é que as pessoas acham, tá entendendo? Porque se eu chego aqui para defender um ponto, aí já não virou mais... Eu não tô chamando você para vir aqui no programa. Eu tô chamando você para usar você como uma parede e ficar jogando pickleball em você, tá entendendo? Que é o que, sei lá, o Jones Manuel faz isso, né? Ele vai para os debates para usar os caras de parede. Ele não responde nenhuma pergunta e ele diz isso, né? Ele fala isso abertamente, né? Ele diz, eu não respondo, eu pauto o negócio. Então, e aí com isso gera a percepção de que eu ganho o debate. Eu digo, bom, isso aqui é o velho sofismo, né? Isso aí é aquela velha prática da retórica mais baixa que tem. E aqui a gente gosta realmente de saber. Então, assim, um dia vem você aqui, eu tô tentando trazer um grande nome do bolsonarismo aqui para ele dar dar a letra dele também. Mas, ultimamente, quem topou, né, de pessoas que estão nesse debate, nesse processo político brasileiro, foi você e o Arthur, né? Então, novamente agradeço a pergunta e digo que quem quiser vir aqui, eu não vou ficar enchendo o saco do cara tentando dar saia justa. Eu quero saber o que é que o cara acha, entendeu? Esse é o nosso compromisso aqui. Se a gente tivesse uma plaquinha na rua, sabe aqueles debates que tinha tipo Change My Mind? Eu ando, né? Quando eu faço Rasta News na rua, eu boto prometo não mudar a sua opinião. Tá ligado? Prometo não mudar a sua opinião. Mas enfim, temos aqui um Live Pix, né, embaixador? Mais um Live Pix. Tem mais Live Pix, a galera tá animada. Vou botar aqui. Bafo Moura mandou R$35 e disse: eu vou até baixar assim. Vocês, felinas malditas, só existem porque eu permito. Eu sou o professor de música, não vocês, Zizi Top. Não são nada, filho. Menos um dia, meu irmão vai acabar com você. Saindo do personagem bafo agora, se vocês ganharem e virarem o problema